Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 7 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você assistir o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e deixar o like para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Antes de começar o nosso planejamento de trabalho desse domingo, eu quero comentar com vocês sobre uma super cotação que a Betfair está oferecendo para o City vencer o Real Madrid nesse primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões lá no Bernabéu, com uma cotação de 8. Olha, com essa temporada que o City está fazendo, mesmo o Real Madrid tendo todo esse peso de camisa na Liga dos Campeões, com essa temporada que o City está fazendo, uma cotação de 8, eu vejo muito valor. É óbvio que se fosse 2, 1,80, 2,20, talvez eu identificasse essa odd como justa. Agora, uma cotação de 8 para o City vencer, eu vejo muito valor, sinceramente. Se você não tem conta na Betfair, você clica aqui embaixo no link da descrição, abre a sua conta e aproveita essa promoção. É válida apenas para novos membros. Você precisa verificar a sua conta primeiro, depois que você abri-la, tá? Para a Betfair saber que você é um usuário real. E você tem uma aposta de no máximo R$10 para voltar a 80. Ah, tudo bem, é pouco limite, mas é uma cotação extremamente alta. A Betfair não vai disponibilizar uma odd de 8 para que você coloque 5, 10, 20 mil reais de aposta. Mas para você que está começando, que está criando uma conta agora e tem R$10 para apostar, eu acho sim uma super cotação muito válida. E é um teste, a Betfair está testando essa possível volta das super cotações, chamada de super preço, que antigamente fez muito sucesso. E se você quiser aproveitar, o link vai estar aqui embaixo. Vamos começar falando sobre Arsenal fora de casa contra o Newcastle ao meio-dia nesse domingo. Um jogo extremamente complicado para o Arsenal, porque somente uma equipe conseguiu vencer o Newcastle na casa do Newcastle nessa temporada. E o Arsenal não pode ir para lá empatar. Se o Arsenal ainda quiser sonhar com o título da Premier League, que é uma coisa que nesse momento ficou bem complicado, ele precisa vencer o Newcastle. Ele precisa se tornar o segundo time que vai vencer o Newcastle nessa temporada. Tarefa fácil? De jeito nenhum. Se a gente pegar, o Newcastle perdeu 2 partidas das últimas 10, se eu não me engano foram 8 vitórias e 2 derrotas. O Newcastle venceu as últimas 4 partidas que fez dentro de casa, e o Arsenal vinha numa fase muito ruim, de 4 jogos sem vitória, e só venceu agora o Chelsea na última partida, porque o Chelsea também tá numa draga danada, e ainda tomou gol. Aliás, gols sofridos não tem faltado pro Arsenal, tirando o jogo contra o Fulham, vitória por 3-0 fora de casa, sofreu 2 do Sporting no jogo de ida das quartas de final da Europa League, 1 do Sporting no jogo da volta, aquele gol do meio campo, 1 do Crystal Palace em casa na vitória por 4-1, 1 do Leeds também na vitória em casa por 4-1, 2 do Liverpool em Anfield, onde o Liverpool poderia ter virado o jogo, o Arsenal saiu na frente, 2 do West Ham, onde o Arsenal também saiu na frente com 2 gols e levou o empate, 3 do Southampton, aquele parto pro Arsenal conseguir empatar a partida, 4 agora pro Manchester City, um cacete, e 1 pro Chelsea. Então não tem faltado gols sofridos para a equipe do Arsenal. E ele tem a missão de vencer o terceiro colocado Newcastle, que sinceramente é um dos melhores times da competição, sem dúvida nenhuma, muito bem treinado, um elenco muito qualificado e engajado, né? Um elenco que deu liga, independente se vai tomar gol ou não. Comentei sobre os gols sofridos aqui porque tem muita desatenção, tem muita emoção aqui envolvida, mas precisa vencer. Se vai tomar 5 gols e fizer 6, não tem problema, precisa vencer, né? A situação do Arsenal é bem complicada e pode piorar porque se o Arsenal perder esse jogo, acabou o campeonato. Mesmo faltando algumas rodadas, né? Nesse caso, pro Arsenal faltam 4 rodadas, pro Newcastle faltam 5, mesmo faltando algumas rodadas, se o Arsenal perde esse jogo, o City vai continuar na frente com 79 e com 2 jogos a menos. Então é muito difícil de imaginar que daí pra frente o City perderia esse campeonato. Utilizando o PDF de apoio, a gente tem ótimas coisas para falar dos dois times. As duas equipes vencem mais de 60% dos seus jogos dentro e fora de casa, respectivamente. O Arsenal até sai mais na frente fora de casa. O Arsenal falha menos em marcar quando joga fora. As duas equipes ficam em torno de 50% dos jogos sem sofrer gol. Os ataques são muito parecidos. O Arsenal sofre um pouco mais de gol do que o Newcastle. No primeiro tempo, o Arsenal tem um pouco mais de superioridade em relação ao número de vitórias e gols marcados, porém, o Newcastle sofre menos gols e também tem menos derrotas. Então dá pra gente dizer que tá muito parecido. Segundo tempo ainda nem se fala, né? As duas equipes marcam bastante gols, mas o Newcastle marca mais e sofre menos e tem, de novo, menos derrotas. Então eu consigo afirmar que, por mais que a gente tenha algumas paridades, defensivamente falando, o Newcastle ele é um pouco superior, mas de maneira geral é muito parecido. Se você é trader, eu viria para trabalhar correção de preço sem nenhum
nenhum tipo de viés. Eu acho que se você criar viés nesse jogo, de imaginar o seguinte, eu tô vindo para trabalhar contra o Arsenal porque o Arsenal é um cavalo paraguaio e ele não vai conseguir ganhar um excelente time do Newcastle. Eu acho que você tá criando um viés errado, porque é tudo ou nada pro Arsenal. Agora, se você vir pensando, não, eu vou trabalhar contra o Newcastle porque é tudo ou nada, o Arsenal tem que vencer esse jogo, cuidado também, porque necessidade de vitória não necessariamente significa vitória, principalmente no final do campeonato. O pessoal bate muito nessa tecla de must win. Precisa vencer, então vamos fazer back. Não, calma. O Arsenal vem vacilando, não é porque virou a chave contra o Chelsea que a situação acabou. Não, calma, tá? E ao mesmo tempo, não é porque o Newcastle só perdeu uma partida em casa que ele não pode perder outra. Então, se você vem para trabalhar correção de preço, Theo, não faço ideia o que é correção de preço. Também não vou parar nesse momento para te explicar. Você clica aqui embaixo no theoborges.com e faz o meu curso gratuito para você aprender, tá? Se você vem para trabalhar correção de preço, não traga viés, porque você pode ser surpreendido. O Newcastle é um excelente time de marcação, marca pressão, faz um perde-pressiona muito bom, tem excelentes contra-ataques, então o Arsenal pode sim sofrer. Mas ao mesmo tempo, o Arsenal foi líder da competição durante, acho que se eu não me engano, mais de 26 ou 27 rodadas, pode ter sido até 29 rodadas que eu escutei falar, e pode até não ser campeão. Olha que loucura isso, né? Você liderar o campeonato por quase 29 rodadas e não ser o campeão. É louco, né? De se imaginar. Então, cuidado na criação de viés. Se você é Panther, também não consigo te indicar a vitória, pelo menos no mercado de resultados, para nenhum lado. Nem o dupla chance, nem o empate anula. Se eu tentar te convencer de um lado, eu vou estar sendo injusto com o outro. Se eu falar para você que o dupla chance do Arsenal tem valor e te dar alguns motivos, eu vou estar ignorando completamente a força defensiva e ofensiva do Newcastle. E vice-versa. Se eu falar muito bem no Newcastle, eu vou estar ignorando o Arsenal. Então é realmente um jogo muito parelho. Não é à toa que o mercado está em dúvida, mas o mínimo favoritismo aqui é do time mandante. Então é um jogo muito complicado. É um jogo pro live, tá? Independente se você é trader ou Panther. Agora, o que eu gosto de pensar por aqui, por mais que o último jogo entre eles tenha sido 0-0, eu gosto muito de pensar no mercado de pelo menos 2 gols. Porque eu tenho um Newcastle podendo atrapalhar a vida do Arsenal, que liderou a campanha durante várias rodadas. Não é o líder nesse momento, mas liderou durante várias rodadas. Para a torcida do Newcastle seria muito bom ganhar do ex-líder e do time postulante ao título. É mais uma prova de força e você praticamente garante uma vaga na Liga dos Campeões. Não tá garantido ainda porque o Liverpool poderia alcançar. É difícil, mas ainda poderia alcançar. Mas com essa vitória, garantiria. Estaria confirmado, provavelmente aqui na Liga dos Campeões, na temporada 23-24. Um feito enorme para o Newcastle. E o Arsenal não pode nem sonhar em perder esse jogo. Isso significa que se o Arsenal estiver na frente do placar, ele vai ser bombardeado pelo Newcastle e vai ter chance de contra-ataque. E se eu tiver um Arsenal atrás do placar, eu tenho um Arsenal desesperado para cima para virar o jogo, como já aconteceu algumas vezes, por exemplo, contra o Southampton. E o que aconteceu? Você tem um time desesperado que sobe linha e deixa espaço. E o Newcastle tem excelentes jogadores em velocidade, principalmente o Isaac, que é um jogador hoje de drible e de velocidade muito, muito forte. Se eu começar a citar jogadores do Newcastle aqui, a gente não para mais. Então o Arsenal só tem a perder se expondo de maneira desorganizada. Por isso que eu acho que pode ser um jogo muito, muito interessante para gols. Pode ser um 0-0 de novo? Olha, meus amigos, se eu tivesse bola de cristal, juro para vocês que não estariam no YouTube. Não estaria mesmo. Como eu não tenho bola de cristal, eu imagino que seja um jogo difícil de 0-0, mas que possa acontecer. Porque se tem uma necessidade das duas equipes, eu posso ter organização, tática muito bem definida, preparação do jogo, né, pré-jogo para enfrentar determinada equipe, então eu posso ter as equipes se anulando. O Arsenal consegue anular o que o Newcastle tem de melhor, o Newcastle consegue anular o que o Arsenal tem de melhor, a gente realmente pode ter um 0-0, como foi o primeiro confronto entre eles no jogo de ida, mas é difícil de se imaginar, dado a necessidade desse rapaz aqui de vermelho, que é o Arsenal, em vencer o jogo. Então, pelo menos um gol ele vai ter que fazer. Eu gosto muito de pensar nesse over 1,5. Tá baixo? Tá baixo. Então não te indico pré-live. Gosto de pensar aqui no over 1,5 durante o jogo. Cabe um ambas marcam sim? Olha, com essa cotação não. Se fosse acima de 1,80 eu iria. Durante o jogo, acho que cabe. Não vejo conformismo de nenhuma das equipes por aqui. E é um jogo que o Arsenal pode se complicar? Claro que é. Afinal de contas, nem favorito ele é. Agora, a complicação do Arsenal aqui implicaria no campeonato da Premier League se encerrar. Também ao meio-dia na Alemanha, o Borussia Dortmund enfrenta o Wolfsburg. Você já sabe o que eu vou falar, né? Posso passar para o próximo jogo, então? Mentira. Vamos falar com carinho do Dortmund. Vamos ter carinho com esse nosso cavalo paraguaio amarelo. O Dortmund enfrenta o Wolfsburg em casa com uma cotação de 1,50. Sinceramente, vou ser sincero.
Eu gostaria muito que o Dortmund fosse campeão da Alemanha. Muito. Eu acho que o 11º título do Bayern de Munique não vai mudar absolutamente nada na vida do Bayern. E seria um título muito importante para o Dortmund nessa temporada. Porém, o Dortmund não faz por onde. Não é à toa que no último jogo a gente fez aqui a nossa análise. Falou, olha, cuidado, não se abraça, porque o Bochum é um time que está lutando contra o rebaixamento. O Dortmund adora entregar a paçoca. Entregou. Foi 1-1. Esse jogo aqui, esses dois jogos, ó. Stuttgart, time lutando contra o rebaixamento. 3-3. O Stuttgart estava com um homem a menos. Bochum, 1-1, também lutando contra o rebaixamento. Ah, mas meteu 4 no Frankfurt. Foi 4 no Frankfurt. Mas não adiantou de muita coisa, porque o Bayern venceu o Hertha Berlim, jogando mal pra caramba, mas venceu. Nesse domingo, o Dortmund tem novamente uma oportunidade de tomar essa liderança do Bayern. Óbvio que o Bayern pode tomar de novo no jogo contra o Bremen. Porém, novamente nesse domingo, eu não sei quanto é que foi o jogo do Bayern com o Bremen. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Porém, dependendo do resultado, o Dortmund poderia tentar buscar de novo essa liderança. Ou até, caso o Bayern tenha vencido, continuar ali numa distância de 1 ponto. Porque faltarão depois 3 rodadas e ainda existe a possibilidade, já que o Bayern está jogando mal. Então, o Dortmund tem que fazer o papel dele. De novo, eu vou repetir a frase que eu gosto de repetir. Qual é o maior problema do Dortmund? O Dortmund. Porque, vamos ser sinceros, o Wolfsburg faz uma boa campanha fora de casa? Faz. É o 4º melhor visitante. 5 equipes conseguiram vencer o Wolfsburg quando o Wolfsburg jogou fora de casa. Sim, o Dortmund tem a melhor campanha em casa, meus amigos. Dá pra comparar isso com outra coisa? Não dá. O Dortmund é melhor. O Dortmund é melhor, tem mais time, é mais favorito, só que é o Dortmund. Quando o calo aperta, quando precisa, o time não corresponde. Então, a minha função por aqui não é acertar. Desculpa, mas eu não quero acertar. Na verdade, eu queria errar. Eu queria que o Dortmund ganhasse de goleada e fosse campeão. A minha função aqui não é acertar. A minha função é te alertar para que você perca pouco dinheiro, nada, ou que você até ganhe, quem sabe, né? Se você não perder, já tá bom pra caramba. Então, eu não tenho torcida, não tenho time, tô até de azul, que não tem nada a ver com o Dortmund nem o Bayern, mas a minha função aqui é te alertar. Então toma muito cuidado para vir se abraçando e se assanhando com esse Dortmund. Espera o live para ver o que ele vai apresentar pra gente. No pré, eu tenho um Dortmund que dentro de casa faz uma temporada de almanac, quase 90% de vitória, 93% das vezes saiu na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo em casa, defesa sólida, ataque bom, vai enfrentar um adversário que vence quase 50%, também quase 50% das vezes sai na frente do placar, é um adversário relativamente difícil, porém falha muito em marcar e relativamente sofre poucos gols também. Em relação a gols sofridos, tá bem servido o Wolfsburg, mas gols marcados aqui não dá. O Dortmund é muito superior. Uma média de 1,5 gols marcados por jogo fora de casa, o Wolfsburg, 3 gols marcados fora de casa, o Dortmund. Primeiro tempo, todo do Dortmund. Mais 70% de vitória, 7% de derrota, 24 gols marcados, 5 gols sofridos. O Wolfsburg não chega a 35% de vitória e tem 27% de derrota, fez 11 gols, tomou 7. O segundo tempo eu já tenho uma queda do Dortmund. Reduz o número de vitórias, aumenta o número de derrotas, reduz o número de gols marcados, aumenta o número de gols sofridos e eu tenho uma melhora do Wolfsburg. Então vai ser um segundo tempo provavelmente muito mais disputado. Se você é trader, embasamento estatístico você tem para ficar de olho nesse back Dortmund na primeira etapa. Agora, o que você precisa atrelar aos números? A leitura de jogo. Por quê? Se o Dortmund é uma equipe muito forte em casa e precisa vencer o jogo para ou passar o Bayern ou ficar na cola do Bayern, eu tô atrelando um bom time a uma necessidade. Quando eu atrelo necessidade a uma equipe como o Dortmund, que costuma cometer erros individuais, eu tenho que estar muito atento, porque geralmente a merda fede. Ou seja, o sinal ele vai ser apresentado para você. Eu vou começar a perceber um time do Dortmund tocando mal a bola. Eu vou começar a perceber o time do Dortmund um pouco mais afoito, deixando espaço no contra-ataque, não cobrindo alguns espaços. O Wolfsburg vai me dar sinal de que vai me contra-atacar. Na maioria das vezes. Pode ser que venha um gol espírita, eu sempre falo. Pode. E esses gols espíritas foram feitos para ser sofridos, infelizmente, se você está a favor do Dortmund. Faz parte do nosso trabalho. Agora, se ele deu sinal para você, aí você tomou de teimoso. Então, verifica. Não fica só na estatística. Abre o jogo e verifica. O Wolfsburg começou a ter contra-ataque, tá fazendo um jogo mais like de trocação, o Dortmund tá errando muito. Cuidado. Espera o Dortmund melhorar em campo. Espera ele se impor. Agora, se o Dortmund está conseguindo se impor, show de bola. Vamos tentar aproveitar o melhor momento do Dortmund, que é o primeiro tempo. Isso se você é trader, tá? Se você é punter, aí é mais complicado de você conseguir, no meio do balacobaco ali, ficar abrindo e fechando posição. Não é provavelmente a sua área. Não é o seu estilo de trabalho. Então, o que eu te aconselho é assiste os primeiros minutos, caso você queira trabalhar a favor do Dortmund seco, para poder verificar qual é o comportamento do Dortmund. Porque o problema do Dortmund com o punter
punter, e ele não tem pena, tá? É porque ele começa muito bem, ele faz o dever de casa e geralmente no final do jogo ele entrega a paçoca. Foi assim contra o Stuttgart. Deu-se 2-0. Porra, pra quem tinha o tal do pagamento antecipado, show. Mas depois o Stuttgart foi lá e empatou 2 vezes. Então esse é o grande problema. Mas assiste um pouco do jogo para tentar buscar alguma coisa em relação a resultados pro Dortmund. Eu, se fosse trabalhar a favor do Dortmund, sempre colocaria um empate anula junto. O empate tem que acompanhar o Dortmund, porque tem a melhor campanha em casa, mas no momento decisivo ele pode vacilar. O que eu gosto de te indicar por aqui? Mercado de gols, porque se eu tenho necessidade atrelada a uma boa equipe, eu tenho um Dortmund se expondo. Ele pode me fornecer gols, porque tem um dos melhores ataques da competição, com uma média de 3 gols marcados por jogo, mas tem uma defesa que é vazada, principalmente em situações de nervosismo. Então gosto de pensar no over 2,5. Tá baixo, só que você não precisa pegar pré-live. Espera melhorar. Óbvio, tá? E também gosto de pensar no ambas marcam sim. Aqui talvez já até dê para pensar no pré-live, tá? Os últimos jogos do Dortmund dentro de casa não sofreu pro Frankfurt, mas sofreu pro União Berlim, Colônia e Leipzig. Não sofre tanto, tá? Um gol por jogo. O Wolfsburg marcou contra o Bochum, marcou contra o Stuttgart e marcou contra o Colônia. E nas últimas 10 partidas só perdeu 2, tá bom? Não é fácil vencer o Wolfsburg. Então, gosto sim de pensar no empate anula do Dortmund, gosto de pensar num over 2,5 no live e não duvido que a gente possa ter as duas equipes marcando por aqui. Gostaria muito de ter o Dortmund na liderança do alemão. Não sei se o Bayern venceu ou não, mas quando o Dortmund só depende de si, é um problema. Então, vamos ver se a gente vai ter outra vacilada da equipe do Dortmund. Às 15h45, eu vou cuspir pra cima. Eu comentei com vocês que não ia haver mais nenhum jogo do PSG nessa temporada, porque o campeonato francês, pra mim, praticamente acabou e realmente não vim assistindo jogos do PSG desde então. Porém, com esse cenário recente da torcida xingando o Neymar, xingando o Messi já avisando que não vai ficar, o Neymar também provavelmente não vai ficar, o PSG tendo o Marseille ainda na cola, faltando 5 rodadas pra acabar e o Marseille com 5 pontos atrás, eu acho que pode ser uma oportunidade essa vitória do PSG. Vai enfrentar um Troyes, não sei se é assim que fala, também não preciso falar 100% francês, mas eu acho que é assim, Troyes, que está na 18ª colocação. Para chegar até o Strasbourg, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, ele teria que fazer 10 pontos em 5 partidas. É muito difícil, é muito difícil. Um time que venceu 4 ao longo de toda a competição, teria que vencer todas para pensar em escapar do rebaixamento. Então tá praticamente rebaixado. E vai pegar um PSG que, como visitante, não tem a melhor campanha, mas tem uma campanha sólida. A gente pode usar aqui, ó, o nosso PDF de apoio. O Troyes venceu uma mísera partida em casa. Puta merda, também me ajuda aí, meu amigo. 7% de vitória. 7% dos jogos ele deixou de sofrer gol apenas, né? Como pode ser tão fraco? Gol marcado 16. O PSG venceu 75% das vezes. Saiu na frente em 75% dos jogos fora de casa. Falhou pouco em marcar. Na Liga Francesa e ele, enfim, chovendo molhado, né? O PSG na Liga Francesa é uma coisa realmente diferente. Primeiro tempo superior do PSG, segundo tempo superior do PSG e blá blá blá. Por que eu trouxe esse jogo? Olha, sinceramente eu não costumo trazer jogos do PSG aqui, a não ser que seja na Liga dos Campeões e tudo mais, mas eu acho que provavelmente rolou uma conversa da diretoria com a galera que está disponível para jogo, porque eu acho que o Messi ainda está suspenso lá por conta de uma viagem de negócios que ele fez, né? Imaginando que o PSG ia dar folga, mas aí como perdeu o último jogo, foi contra quem que ele perdeu o último jogo? Foi contra o Lorient? Foi contra o Lorient. Dentro de casa, como ele perdeu pro Lorient dentro de casa, aí teve treinamento na segunda, o Messi já tinha viajado, deu um bololô danado naquilo lá, e aí a torcida simplesmente explodiu, né? O PSG soltou comunicado e tudo mais. E eu acho que deve ter rolado um se situa ali na diretoria, né? A diretoria deve ter chegado no vestiário também e passado esse se situa pra frente, falando, rapaziada, seguinte, mano, faltam 5 rodadas, vocês estão 5 pontos atrás do Marseille, sobrou só essa merda do campeonato francês pra ganhar, vocês não vão ganhar. Eu acho que vai rolar algum tipo de motivação extra aqui do PSG para pelo menos ganhar esse jogo. Não acho que vai ser espetáculo, tá? Mas vai ser na empurrância. Então eu ficaria de olho nessa vitória do PSG nos 90 minutos. Não gosto da cotação, não gosto. Acho que ela podia estar um pouco mais alta. Se você conseguir pegar mais alta, seria excelente. Perder para um time dentro da zona de rebaixamento, que venceu uma partida dentro de casa apenas, seria uma vergonha. Você deixaria o Marseille começar a sonhar em te pegar, né? Porque você tem 75, o Marseille tem 70, iria 73. Com 4 partidas para acabar o campeonato, faltaria 2 pontos para o Marseille chegar perto de você. Então eu acho muito plausível pensar nessa vitória do PSG. Eu tô trazendo um fato extra-campo para tentar entender uma motivação de um time
cansado. É isso que define pra mim o PSG, um time cansado. E não é de cansado de cansaço, não. É cansado porque ninguém aguenta assistir. Porque os jogadores, cara, é um catado. Você contrata determinados jogadores super estrelas, não monta um elenco, né? Não tem banco. Você olha pros jogadores do PSG titular, pô, lindo. Tu vai ver o banco, tu não tem peça de substituição. Você tira um jogador excelente, coloca um jogador mediano que não consegue manter a mesma proporção. E o foco dos caras é só a Liga dos Campeões, o restante é tudo na empurrância. Mas pode ser um jogo, uma oportunidade, né? Tô até de azul, quem sabe da sorte. Mas ó, vai no sapatinho. Se puder assistir os primeiros minutos, melhor ainda, tá? Mas eu acredito sim que a gente pode ter uma vitória do PSG por aqui. Nem vou te indicar nada de mercado de gols, não. Eu acho que a gente pode ter uma vitória do PSG aqui e é isso. Vamos falar sobre oportunidades de gols em jogos mais secundários, né? Primeiro começando aqui na terceira divisão da Alemanha. O Oldenburg ainda está ameaçado de rebaixamento, está dentro da zona de rebaixamento da terceira divisão. Vai enfrentar um Saarbrücken que ainda tem chance de disputar pelo menos uma vaga aqui na promoção, né? Um playoff de promoção e até, quem sabe, uma vaga direta na segunda colocação. Gosto de pensar em pelo menos 2 gols por aqui. Na segunda divisão, o Heidenheim enfrenta o Magdeburg. Se o Heidenheim vencer esse confronto, ele se garante como pelo menos um terceiro colocado, ele não teria mais chance de ser quarto colocado por aqui, ele abriria uma distância muito grande do quarto colocado, então ele poderia ou subir direto para a segunda divisão ou na terceira colocação disputar um playoff nesse momento contra o Bochum, tá? Então é muito importante a vitória. O grande problema é, o Magdeburg é uma equipe muito forte ofensivamente, pode dar trabalho para o Heidenheim, mas o Heidenheim é o melhor mandante da competição. Não te indico trabalhar match odds, como eu sempre gosto de lembrar para vocês, a Bundesliga 2 ela é uma competição que não tem muita lógica no match odds. Equipe favorita não necessariamente ganha jogo, equipe favorita geralmente perde jogo, se atrapalha, se complica, então eu prefiro trabalhar mercado de gols. Não duvido que a gente possa ter um ambas marcam por aqui, mas eu prefiro ir no mercado de over 1,5 ou no 2,5, dependendo do live de como a partida tá rolando, tá? Um jogo mais alternativo de qualidade duvidosa, mas que também pode ser interessante, é Braunschweig e Sandhausen. O Sandhausen nesse momento é o lanterna da competição com 28 pontos e vai enfrentar o Braunschweig, que é o time que é o segundo time fora da zona de rebaixamento, né? Porque tem o Arminia Bielefeld que enfrenta ali o relegation, tem o Hansa Rostock, primeiro time fora, e depois o Braunschweig. 4 pontos separam essas duas equipes. É um jogo onde o Sandhausen precisa vencer, um jogo extremamente importante, mas o Braunschweig vencendo já praticamente também começa a respirar mais tranquilo, importante para os dois. O Sandhausen, o último jogo que eu comentei aqui que seria de qualidade duvidosa contra o Regensburg, ele conseguiu vencer e foi até um jogo bom de se assistir, então pode ser um jogo interessante para pelo menos 2 gols aqui também. Como eu não vou ter provavelmente o conformismo, também pode ser uma situação interessante para o ambas marcam, né? A torcida do Braunschweig é muito fervorosa, então se o Sandhausen estiver na frente, o Braunschweig não vai abdicar do jogo. O que me preocupa é o fato do Sandhausen precisar vencer e segurar a vantagem, então se ele sair na frente pode ser que ele recue muito, então cuidado para explorar mercados muito longos como 3,5, 2,5, talvez o over 1,5 seja mais interessante, tá? 1h da tarde, o jogo do Napoli com a Fiorentina é o jogo de festa e eu trouxe como opção de gols porque a Fiorentina tem um confronto para fazer contra o Basel nas semifinais da Conference League no dia 11, na quinta-feira. Pode ser então que a Fiorentina, como já não disputa nada no campeonato, pode ser que a Fiorentina poupe alguns jogadores ou não tenha uma atenção tão grande, então pode ser um jogo para a vitória do Napoli, pode ser um jogo para o empate anula do Napoli, mas principalmente pode ser um jogo para gols, porque a Fiorentina joga fresca, joga tranquila, não briga por mais nada aqui no campeonato, não vai conseguir vaga europeia, e o Napoli é campeão, depois de 30 e poucos anos, ou 30 anos, alguma coisa assim, uma campanha excepcional do Napoli, e esse jogo vai ser para coroar, para, né, se encontrar com a torcida, para as ruas de Nápoles ficar assim uma coisa absurda de bonito de ver. Então acho sim que pode ser um jogo para a vitória do Napoli, pode ser um jogo para gols. A Fiorentina também pode aproveitar ali a desatenção dos jogadores do Napoli, deve estar tudo bêbado ainda, tudo comemorando. Então pode ser um jogo de loucuragem, né, que a gente gosta de chamar de pirotecnia. Nos jogos extras, às 7h30 da manhã, para você que gosta de acordar cedo no domingo, é bom, tá? Faz bem. Atalanta e Juventus, jogo importante para a classificação da Liga dos Campeões. A Juventus nesse momento tem 5 pontos a mais que a Atalanta. A Atalanta vem numa boa fase, com 3 vitórias seguidas nos últimos jogos, inclusive contra a equipe da Roma, dentro de casa. Então é um jogo complicado. A Juventus venceu a equipe do Lecce, mas estava um tempão sem vencer. Estava sem vitória desde aquela partida contra o Sporting, nas quartas de final da Europa League. Tá, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem vencer a Juventus nessas 10 partidas. Então, cuidado, tá? Um jogo para correção de preço. Na Bundesliga 2, eu não trouxe aqui para trabalhar correção de preço não, tá? Não trouxe para trabalhar match odds. Eu só trouxe para te alertar, porque é um jogo onde o Nuremberg precisa muito pontuar, já que ele tem
4 pontos de distância do Arminia Bielefeld. O Kaiserslautern não tem chance de buscar aqui vaga na terceira colocação, nem na segunda, ou seja, é uma temporada onde ele subiu da terceira divisão e vai ficar por ali. E tá bom, tá? Porque o Kaiserslautern é um time muito grande, já foi campeão alemão, tem uma torcida muito bonita, um estádio muito bonito, mas precisava voltar para a segunda divisão e se estabelecer. Então pode ficar aí alguns anos antes de tentar voltar. O Nuremberg também é um dos maiores campeões da Alemanha. Se eu não me engano, tem mais título do que muito time grande que tá na primeira divisão. Só que é um time que nessa temporada, meus amigos, como é ruim fazer jogo no Nuremberg. Dentro de casa tem 15 gols marcados em 15 jogos e 14 gols sofridos. Então é ruim. Então assim, se o Nuremberg estiver perdendo, pode ser que a gente tenha uma loucuragem aqui, o Nuremberg indo pra cima, o Kaiserslautern pode aproveitar. Pode ser um jogo bom pra gols. Se ele estiver vencendo, eu ficaria de fora, tá? É só um jogo extra mesmo pra você colocar aí no seu radar. O Feyenoord enfrenta fora de casa o Excelsior, acho que é assim que fala. É importante pro Feyenoord vencer, tem a melhor campanha fora de casa. O Excelsior tá dentro da zona de rebaixamento nesse momento, também precisa da vitória. Isso significa que se o Feyenoord sair na frente, a gente pode ter um jogo pra gols, tá? Não sei se eu indicaria pra você a vitória do Feyenoord, mas pode ser um jogo interessante pra gols. Assim como o Celtic contra o Heart, é difícil enfrentar o Heart fora de casa. O Celtic já é campeão escocês, não tem necessidade de vitória, então pra mim também pode ser um jogo pra gols, tá? As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Celtic venceu as últimas 5, mas o Heart é um time chato. Assim como o Rangers, que é 45 minutos depois, né? O Rangers não tem mais chance nenhuma de título, também não perde a segunda colocação, pega o Aberdeen, que também é um time chato, pode ser mais um jogo pra gols. Não aconselho você trabalhar a vitória do Celtic ou a vitória do Rangers, dado a não necessidade, tá bom? Eu vou falar sobre os jogos europeus, depois eu volto nos brasileiros. Aqui eu tenho o Fenerbahçe contra o Giresunspor dentro da zona de rebaixamento, perdeu num confronto direto na semana passada pro Istanbulspor, precisa da vitória, precisa de gols, precisa marcar e o Fenerbahçe precisa vencer. Então também pode ser um jogo interessante para gols, tá? O Fener eu dificilmente indico vitória. Na última semana a gente até comentou sobre uma possível vitória do Fenerbahçe contra o Sivasspor pela Superliga Turca e foi muito bom, porque o outro jogo seria na Copa da Turquia e o Sivasspor levou mais a sério, o jogo ficou 0-0, mas nesse jogo de novo eu tenho minhas dúvidas com o Fenerbahçe. O Giresunspor é horroroso, tá? Eu vi um jogo inteiro do Giresunspor, não aconselho pra ninguém, mas como é o Fenerbahçe jogando pode ser interessante. Gosto de pensar em gols por aqui. Não duvido que o Fenerbahçe também sofra, mas tem muita qualidade contra essa péssima defesa do Giresunspor para poder fazer os seus também, tá? Genk e Antuérpia passou a ser o confronto mais importante da Bélgica, porque União Saint-Gilloise conseguiu perder os seus últimos jogos e deixou o Genk disparar. E se o Antuérpia vencer, ele passa o time do Genk. Ele tem 39, iria a 42. Pela primeira vez, se eu não me engano, depois de muito tempo, o Genk perderia a liderança. Então, é um jogo de muita importância para trabalhar aqui correção de preço, tá? Na Grécia, eu tenho a penúltima rodada do campeonato grego, aqui já na fase de Championship Round. AEK Atenas e Panathinaikos estão empatados. O AEK enfrenta o Aris. Dá para vencer, tá? Dá para vencer. Gosto de pensar nesse empate anula do AEK, porque o time do Olympiacos enfrenta o Panathinaikos dentro de casa. Ou seja, em relação a nível de adversário, por mais que eu tenha um Panathinaikos favorito, por mais que o Olympiacos não brigue por mais nada, é muito difícil enfrentar o Olympiacos na casa do Olympiacos, tá? Então é provável que o Panathinaikos se complique. Muito cuidado ao trabalhar esse back aqui. A não ser que o Olympiacos entregue para complicar a vida do AEK, mas aí eu acho difícil, né? Já que a rivalidade do Olympiacos com o Panathinaikos também é grande. Então acho que é um jogo sim, que o AEK tem mais chance de vencer fora do que o Panathinaikos fora de casa, tá? E dependendo dessa rodada, se o AEK vencer, ele iria a 80, o Panathinaikos ficaria com 77. Em caso de derrota, o campeonato estaria praticamente decidido. West Ham e United é um jogo muito importante para o United vencer para conseguir colocar mais um pé na Liga dos Campeões. Afinal de contas, no último jogo, no último lance, o Luke Shaw conseguiu colocar a mão na bola e deixou o Brighton fazer o seu gol. O Brighton, que agora está dentro da zona de Europa League, colocou o Tottenham na zona de Conference League. Pode ser que o Tottenham saia dessa zona de Conference League ainda, né? Vai enfrentar o Crystal Palace essa semana. Tô gravando esse vídeo na sexta, acho que é no final de semana. Mas é um time difícil de se pegar, esse time do West Ham, tá? Jogou contra o City, perdeu, mas em alguns momentos deu trabalho. Não caiu nas armadilhas do City na maioria das vezes. E o time do United não vem de bons resultados, tá? A gente pode pegar aqui essa classificação contra o Brighton para a final da FA Cup como um destaque e essa vitória contra o Aston Villa, mas o 2-2 contra o Tottenham teve gosto de derrota. No final o Tottenham poderia ter virado o jogo e essa derrota para o Brighton também foi bem complicada, então cuidado, tá? Para mim
é jogo onde o United pode sim se complicar. Lecce e Verona, jogo importantíssimo para as duas equipes, né? 4 pontos separam as duas equipes, deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem. É muito importante. Eu nem vou indicar mercado de gols aqui, porque eu posso ter uma equipe saindo na frente e se fechando. É muito comum isso acontecer na Itália, por mais que a outra equipe não tenha conformismo, eu posso ter uma equipe se fechando. Então, para mim, é um jogo mais para correção se você é trader, tá? Voltando no Campeonato Brasileiro, o América pega o Cuiabá em casa. Olha, o time do América é bom, bem treinado, tem bom elenco e ainda não venceu nenhuma, perdeu todas as partidas no Brasileiro. Pode ser um jogo onde o América consiga sua primeira vitória, tá? Cuiabá também não venceu nenhuma, tem 2 derrotas e um empate. Gosto de pensar em alguma coisa nesse empate anula do América. Às 16 horas, Atlético Paranaense e Flamengo fazem um confronto que ultimamente vem sendo uma rivalidade muito grande. Várias vezes já decidiram jogos de Copa do Brasil, de classificação, de eliminação. A última final da Copa Libertadores, o Flamengo venceu para cima do CAP. É um confronto que vem criando, né, uma rivalidade que vem aumentando ano após ano. E o Flamengo, quando vai disputar jogo lá na Arena da Baixada, geralmente se complica. Então, muito cuidado, esse favoritismo do Flamengo para mim aqui, ele não existe. É um jogo muito parelho. As últimas vezes que o Flamengo enfrentou o CAP lá, ele até venceu. Esse jogo aqui, ó, foi na Copa do Brasil, onde o Flamengo passou e depois foi campeão da Copa do Brasil. Mas na maioria das vezes, fora de casa, lá em Curitiba, o time do Atlético Paranaense dá muito trabalho para o Flamengo. Então, eu não duvido que o Flamengo se complique de novo aqui. Tá? Falando em complicação, o Galo também gosta muito de se complicar contra o Botafogo, um jogo também muito difícil aqui, vai depender do Hulk, né, que tem carregado o Galo nas costas, vamos ver se ele vai jogar, se ele vai estar disponível, se vai estar num bom dia, é um jogo bom para correção de preço também, e por último, muito cuidado também com Goiás e Palmeiras. Goiás venceu o seu jogo na Sul-Americana e, se eu não me engano, das últimas 10 vezes que o Palmeiras foi jogar com o Goiás lá na casa do Goiás, no Brasileiro, ele só venceu 2 partidas. Inclusive, no último ano, o Palmeiras não conseguiu vencer lá. Foi uma vitória do Goiás por 1-0. Então, muito cuidado, tá? Não abraça essa cotação sem assistir um pouco do jogo, não. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você gostou do conteúdo, agora sim fica o convite para você se inscrever, deixar o like, espalhar esse nosso planejamento diário aqui no seus grupos de apostas, de trading, no Telegram, no WhatsApp. Vai ser um prazer receber todos vocês por aqui. Fica com Deus e até segunda-feira.